Graça e paz, igreja, por divina, misericordiosa graça, grande amor de Deus, estamos na casa de Deus, com o povo de Deus, prestando um culto a Deus. Você que ouve as nossas mensagens às quartas-feiras, não estranhe ser só o áudio e não ter nele cânticos e nem as orações que fazemos aqui. Houve um combinado de estarmos mandando a mensagem em áudio, que é mais prático, por ser quarta-feira, termos o nosso irmão que nos abençoa tanto, que está trabalhando em home office, mas está também no mesmo escritório dele, transmitindo o culto. Então, você que nos ouve, você que nos acompanha, uma satisfação que eu estou como pastor da igreja dando a todos vocês. Nós louvamos, nós oramos, essa é uma igreja de oração. E falando em oração, no dia 23 de agosto, sem ser essa semana que vem, na outra semana, nós vamos começar mais uma santa convocação. Nós temos o hábito, e eu creio que bom hábito, de buscarmos ao Senhor em oração. Como no dia 27 de setembro é o aniversário da igreja, que cai numa quarta-feira, nós vamos fazer a nossa comemoração de aniversário de 20 anos como igreja, no término da Santa Convocação, que termina 1º de outubro. O tema que escolhemos e as mensagens que estamos trabalhando nelas falam acerca dos ensinos de Jesus, das lições que aprendemos de Jesus. Daqueles que ainda não aprenderam as lições, vão ter a oportunidade, e a gente vai estar trabalhando quase toda a Santa Convocação com o Sermão do Monte. E é muito importante. Nós começamos a nossa série de Santas Convocações, agindo Deus, quem impedirá. E eu creio que nós deveríamos ter começado com os ensinos de Jesus Cristo. Os tempos eram outros, as circunstâncias outras, os desafios outros, as dificuldades outras, as perseguições outras. E depois de um período aqui em Parque dos Camargos, que perfaz 25 anos, domingo próximo agora, 13 de agosto, 25 anos de existência desse trabalho aqui do embrião de uma congregação da Primeira Igreja Batista em Barueri, e em 5 anos fomos organizados igreja. Esse pastor foi ordenado em 2000, então no mês de junho já fez 23 anos de consagração ministerial. Esse pastor nunca fez nenhuma programação de comemoração do aniversário de ordenação e posse, porque entende que
é um trabalho, há uma alegria constante em ser é, servo de Deus, e a comemoração no serviço é com as conquistas do Evangelho por intermédio da graça e misericórdia de Deus. Mas são duas datas que nós vamos estar trabalhando agora. No domingo, nós estaremos falando à igreja por intermédio da dona Ludmila, vai estar pregando domingo à noite, e ela está concordando, e ela vai estar, porque ela tem na cabeça dela e nos escritos dela quase tudo que aconteceu aqui. Ela não vai prestar um relatório, mas nós estamos aqui há 25 anos. E foi Deus que nos colocou aqui, temos plena certeza disso, que Deus tem sido fiel e misericordioso. Então, nós vamos estar em santa convocação a partir do dia 23. E o número de mensagens dominicais que se pregam durante o ano são 54 mensagens. E as santas convocações, elas dão 52 mensagens. Todas as santas convocações que nós já tivemos, nós estamos próximos de chegarmos a 50 anos com os 54 domingos que tem no ano. Então, é um tempo de palavra transformadora, acolhedora, palavras de salvação, de santificação, e eu fico muito agradecido a Deus por estar todo este período aqui. Amados de Jesus Cristo, nós estamos na série Eliseu, o profeta. E como Eliseu, ele pediu a Elias uma porção dobrada, ele tem 14 milagres realizados e comprovados. Hoje nós estaremos trabalhando em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. 2 Reis, no capítulo 6, dos versículos 1 ao 7. Queria que você estivesse abrindo a sua Bíblia e acompanhando, e vamos estar falando hoje sobre o tema Onde Caiu. Vamos ler? Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos contigo nos é estreito, é pequeno. Vamos, pois, ao Jordão e tomemos dali cada um de nós uma viga e façamo-nos ali um lugar em que habitemos. E ele disse: ide. E disse um: se queres, serve-te de ires com os teus servos. E ele respondeu: eu irei. Foi, pois, com eles. E quando chegaram ao Jordão, o rio Jordão, cortaram a madeira. E aconteceu que, ao ser derrubada uma árvore, lhe caiu o, o machado na água, e clamou, dizendo: ai, meu senhor, eu o tinha pedido emprestado. E o homem de Deus disse: onde caiu? E ele mostrou o lugar. E cortado um pau, o lançou ali e fez flutuar o machado.
e disse: toma-o. E ele estendeu a mão e o tomou. Senhor bendito, grande é o Senhor, santo, eterno, glorioso e poderoso. Quero agradecer ao Senhor por esta palavra e pedir a iluminação do teu Espírito, na pessoa do Espírito Santo, para me fazer lembrar de tudo que eu tenho visto e ouvido. Se porventura houver alguma coisa do Senhor para alcançar quem quer que seja, onde quer que esteja, Senhor, sou apenas barro, sou apenas vaso. Eis-me aqui. Usa-me segundo o teu querer, segundo a tua vontade e para o teu louvor, em nome de Jesus Cristo. É sabido dos irmãos que aquele tempo em Israel houve grande perseguição aos homens de Deus. Muitos que tinham o título de profeta foram perseguidos, eliminados, porque por imposição de Jezabel e de Acabe, o culto a Deus, no propósito de Jezabel e de Acabe, deveria encerrar, deveria acabar. E aqueles que serviam a Deus tinham que ser banidos e exterminados, porque agora em Israel a ordem era adorar Baal. Então, era mais ensinado acerca deste ídolo feito por mãos de homens, Baal, do que o Deus que tirou este povo da terra do Egito e com mão forte introduziu ele na terra prometida, onde moram. Então, amados de Jesus Cristo, nós vamos vendo que mesmo na adversidade e na perseguição, nós vemos Deus trabalhando, como nós falamos na mensagem de domingo próximo passado. Havia um homem de Deus conhecido em Israel. O seu nome era Eliseu. E havia um seminário. E esse é o mais antigo seminário que é mencionado na Bíblia, na palavra de Deus. Casa de profeta, lugar de aprendizado. E destes que aqui estão, e são intitulados filhos de profeta, então aprendizes do ofício de profeta, onde Eliseu, como homem de Deus, profeta de Deus, também ministra aulas no seminário. E eu vejo aqui um santo problema: crescimento em meio à adversidade. O seminário está com um problema santo. Qual é o problema? O número de pessoas que estão no seminário para aprender acerca de Deus está aumentando. Aumentando o número de alunos, diminui o espaço. Notemos que tem crescido em meio às adversidades. Quando tudo parece perdido,
O Senhor vai trabalhando nos corações, vai movendo os corações, despertando nos corações dos homens o ardente desejo de servir, honrar e proclamar o santo e eterno nome do Senhor. Então, nesse episódio que nós vamos ver, os filhos dos profetas chegaram para fazer uma reivindicação. E a reivindicação era ampliação do seminário. E aqui, pelo que me parece, é dos alojamentos. E chegam ao deão, ao diretor desse seminário, e diz para o deão: olha, o lugar em que moramos contigo nos é estreito. Tomaram a iniciativa, mas consultaram aquele que é o responsável direto por aquela instituição de ensino profético. E é tomada uma decisão, e esse advérbio de tempo, chamado agora, deve estar no coração do servo de Deus para executar, não para depois, mas o que tiver para ser feito, fazer. O mais rápido possível. Porque vai trazer benefício a todos. Então, eles chegam a Eliseu, agora, pois, ao Jordão, e vamos tirar dali cada um de nós uma viga. Amados, hoje é muito simples você fazer alguma coisa. Você pode ir aqui, próximo aqui nós temos, não é o Faidigo é Bauru, né? E nós temos ali os alemães ali, que tem uma serraria, tem madeiras ali já serradas, pareadas, e você chega lá e diz: eu quero essa madeira, essa vigota, pode ser 5 por 15, 5 por 20, 5 por 30, e eu quero tantas. É impressionante que o número que vem à nossa mente é de uma centena de aprendizes de profeta. O certo já ultrapassa isso, porque quando é relatado o aperto do lugar onde eles moram, então eu creio que tem aumentado. Para ir naquele tempo, tinha que se percorrer uma distância, ir até as margens do Rio Jordão, escolher as árvores certas, porque não, em uma floresta não é toda a árvore que serve para construção. E nem toda a árvore serve para lenha para fogo. Então, quem já carregou lenha nos ombros ou na cabeça, ou veio puxando galhos pelos carreadores, sabe quais são as madeiras boas. Mas quem mexe com construção sabe. E aqui é uma construção com mais de uma centena de vigas. Então é uma construção grande. Então as madeiras tinham que ser cortadas, postas ao chão,
limpadas e lavradas a machado. Nós já estamos na época do ferro, na época do aço. Então, há para aquele número de homens uma ferramenta. Que ferramenta que é? Um machado. E olha a condição da instituição, a casa de profeta. Vimos aqui anteriormente que era uma casa que tinha muita boca e pouca comida. Deus precisou intervir algumas vezes para manter vivos aqueles a quem aprendiam do ofício de profeta para proclamar o santo, eterno e glorioso nome de Deus. Então, era uma instituição que vivia em uma condição financeira, social, complicada. Um machado só. E eu quero dizer para os irmãos que a instituição era de Deus, mas a ferramenta era emprestada. Quem tem ferramenta tem ciúmes. Quem tem... A Ludmila, mas mesmo com todos os ciúmes, eu já não tem mais nenhuma. Mas quem tem ferramenta e tem filhos, homem, é um candidato a não ter mais ferramenta. Porque, vamos deixar isso para lá. Então, amados de Jesus Cristo, quem tem a ferramenta sabe o quanto pagou, sabe o quanto custou para ter aquela ferramenta. E ferramenta é caro. Imagina, há 895 anos antes de Jesus Cristo, o quanto custava o machado. Quantas pessoas tinha um machado? Eu sei que isso deve ter sido emprestado e quem tem ferramenta não gosta de emprestar. Porque quando se empresta, a outra pessoa acha que ganhou. Então, a ferramenta vai e não guarda. Mas essa ferramenta foi emprestada para quê? Para ampliar as instalações no seminário profético. E eles vão e fala para Eliseu: vamos junto? Não. Eles dizem: se queres, podes ir conosco. Som. Aqui dá para ver a alegria de ter um homem de Deus com conhecimento e sabedoria junto. E Eliseu disse: eu vou sim, eu irei. Foi com eles e quando chegaram ao Jordão, cortaram a madeira. Amados de Jesus Cristo, eu já, por algum período, morei no seminário. E no seminário era uma alegria quando a gente ia carpir lá juntos ou fazer qualquer coisa juntos lá. Não eram todos, mas eu sempre gostei de plantação. Então, de vez em quando, eu estava puxando jararaca em cima do meu pé, lá próximo ao Rio Batalha, no seminário de Piratininga. Amados de Jesus Cristo, há uma alegria, há uma festa, porque há muitas pessoas, né?
E acontece que quando eles estão trabalhando, quando eles estão limpando a árvore, eu creio que bem próximo ao Rio Jordão, o machado que não estava bem encabado se soltou do cabo e caiu dentro do rio. Não vamos aqui traçar uma analogia de qual a profundidade, mas o fato é de que o ferro vai ao fundo na hora. A água não tem poder de levar uma ferramenta pesada longe, embora tenha muita corredeira. O rio Jordão, né? Ele é um rio caudaloso que desce muito rápido até o Mar Morto. Mas ele, na hora, ele disse: ai, meu senhor. Caiu o machado na água. E eu o tinha emprestado. Amados de Jesus Cristo, vamos pensar um pouco neste termo emprestado. Alguém aqui tem alguma coisa? Alguém tem aqui alguma ferramenta? O que é que você tem? Quem que pode dizer neste mundo de meu Deus que tem alguma coisa? O Senhor mostra para a gente que tudo o que temos é emprestado, pertence a Ele. O que? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Então, tudo pertence a Deus. Quando a gente vai fazer alguma coisa ou tem alguma coisa, deve ter um agradecimento. Obrigado, Senhor, pela casa que eu moro, que é tua. Obrigado, Senhor Deus, pela roupa que eu visto. Obrigado pela comida que eu como. Obrigado pelo carro que eu ando. Obrigado, obrigado, obrigado. Em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Há uma ferramenta importantíssima para a construção de alojamentos e que cai, que é perdida e que vai ter que ser prestado conto. Mas quem que está lá? Eliseu. Então, onde tem um homem de Deus, as coisas mudam. Os problemas são solucionáveis. E o que Eliseu pergunta é só: onde caiu? E aí é apontado com o dedo ali. E não se dá para se traçar. É no mais ou menos ali, né? Só disse, se virar, muda muita coisa. Amados de Jesus Cristo, é um machado desencabado. E o que Eliseu manda lá fazer? Pegar um pedaço de madeira. E ali se corta com uma outra ferramenta que não é o machado. E o que Eliseu faz? Joga a madeira na água. E o que acontece? Um milagre. Madeira, ela não é imã. Madeira é um objeto, é uma matéria
neutra. E é impressionante que milagre aqui, Agenor, é espetacular. Bom, você já encabou machado, já encabou enxada, já encabou enxadão. É fácil tirar uma madeira e deixar ela pronta para encabar e para cunhar e usar. Quanto trabalho dá para se fazer isso? Leva horas. Mas o que foi feito ali foi a providência de Deus de se cortar um pedaço de madeira, jogar na água e o ferro subir e se encaixar. Mas quem mediu o olho do machado? Quem lavrou aquela madeira? Quais eram as medidas? Quais eram as probabilidades? Uma madeira na água, incha. Se por certo eles tivessem chegado lá, ou lá no seminário, deixado o machado dentro da água para dar uma enxada, ele não tinha desencabado. Não é assim que as pessoas fazem quando vai fazer alguma coisa? Coloca dentro da água, incha, bate a cunha, prepara a ferramenta, fia a ferramenta e vai ao trabalho. Não há nenhuma menção disso, mas assim, há alguma coisa do pouco conhecimento que nós temos acerca destas coisas mecânicas, a forma mecânica de se fazer, é um milagre de Deus. Como pode um machado ser atraído por uma madeira? Como pode um ferro moldado, vazado, pesando 3, 4 quilos, 5 quilos, sair lá do fundo, lá do lugar onde estava, vindo em direção àquele cabo? Você imagina ele vindo, se posicionando e entrando da forma correta. É mais um milagre. Mas qual que é a importância deste milagre? É a prestação das contas. Amados de Jesus Cristo, nós vamos ver alguns trechos. Eu quero que o Alex ponha para mim aí, Alex, por favor. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Tudo aquilo que nós temos é emprestado. Nós temos que prestar conta. Nós temos que ser humildes em saber ser mordomos, responsáveis, porque nós vamos dar conta daquilo que nós recebemos. Assim como aquela instituição em situação de adversidade financeira, de parcos recursos, para ampliação, para melhoria, de alojar essas pessoas de uma forma mais confortável e digna. Foi em algum lugar que sabia que alguém tinha e deve ter sido muito recomendado. Tanto que a expressão aqui é ai. Creio que a mão foi à cabeça. E o pedido de socorro é imediato. E a providência de Deus é imediata. Porque Deus não deve nada para ninguém. Em João
3:27. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Então, tudo pertence a Deus. E o que tem lá na nossa boca? Quando existe alguma pessoa que empresta alguma coisa e demora. A primeira coisa que você fala para ela, eu vim buscar a minha ferramenta. Que ferramenta? A minha ferramenta. Aquela ferramenta ela não prestava, ela não prestava, mas é minha. É meu. Eu sei o quanto custou. Eu sei o quanto foi difícil eu obter. É meu. É meu, vírgula. Se Deus não permitisse, se não fosse permissão de Deus, você não teria. É meu. Não. Tudo pertence a Deus. Então vamos ser bons mordomos, mais responsáveis ainda, porque pertence ao Senhor. Amados de Jesus Cristo, Jesus, o Deus Criador e Salvador, quando precisou entrar em Jerusalém, na entrada triunfal, ali é explicitado que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. E o que Jesus mandou fazer? Mandou seus discípulos ir a um certo lugar, desamarrar um jumentinho, filho de uma jumenta, e se alguém falar alguma coisa, diga: o Senhor pediu emprestado. E ele era dono de tudo. Ele é dono de tudo. Então, o emprestar é uma ação de humanidade, de camaradagem, de amor, de consideração para com aquele que necessita, precisa, não tem recurso para ter, não tem condição de ser, e você tem aquele objeto que pode ser que tenha até outros iguais e que pode ceder para, na expectativa de atender a necessidade e receber de volta com um muito obrigado. Mas não é assim que acontece. Então, há situações que o homem de Deus perdeu. Amados de Jesus Cristo, uma das coisas assim que no serviço, no andamento, e aqui nós no início falávamos de 25 anos de trabalho, se perdem algumas coisas. E uma das primeiras coisas que se perdem é a paciência. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais paciente, pacífico e calmo que já houve na face da terra. E que tinha um povo que ele foi comissionado a introduzir em uma terra que manda leite e mel. Então, eu quero pedir para o Alex colocar lá em Números, capítulo 20, de 1 a 13, mas em especial, Alex, no versículo 10, 11, 12 e 13. Coloca aí do 10 ao 13. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha
E Moisés disse, escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água. E a comunidade e os rebanhos beberam. Volta lá no 1, Alex. Miriam havia morrido. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zin e ficou em Cádiz. E ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo. E o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. E disseram com Moisés, discutiram com Moisés e disseram, quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. E aqui foram muitas as serpentes afogueadas, as terras que se abriram e engoliram, e mais muitas mortes que houveram. Então eles estão dizendo, era melhor ter morrido do que continuar. É melhor ter morrido do que herdar essa terra. Por que vocês trouxeram, olha só, a Assembleia do Senhor a este deserto? Para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui. Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal, não há figos, não há uvas, não há romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade diante desta, fale aquela rocha. Fale aquela rocha. E ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha. E Moisés disse, escutem, rebeldes, será que teremos de tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu 2 vezes na rocha. Moisés perdeu a paciência. E por Moisés ter perdido a paciência, perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Um povo que fez com que o homem mais calmo que já houve na face da terra perdesse a paciência. Quando se está conduzindo um povo, pode-se perder tudo, menos a paciência. Não se pode perder a paciência, porque quem perde a paciência acaba perdendo o melhor, que é entrar na terra que manda leite e mel. Há também aqui outra pessoa, está lá em 1 Samuel 25, de 10 a 13. Davi perdeu o domínio próprio. A Ludmila falou aqui outro dia desta lição aqui. Então, enviaram isso. Então, enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar
Eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e ao nosso povo. Aí está 5, 10? 25. 25, Alex. 1 Samuel 25. Nabal respondeu então aos servos de Davi. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e a minha água e a carne do meu gado que abati para meus tosquiadores e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde? Davi era rei de Israel. Então, os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada um dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham as suas espadas na cintura. Assim eles fizeram. Também Davi, cerca de 400 homens, acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Amados de Jesus Cristo, Davi, com aquele insulto, ia para matar a Nabal. Por quê? Ele tinha perdido o seu domínio próprio por causa de um insulto de um incircunciso. E nesse fato aqui, nesta ocorrência, você vai ver que a mulher dele sai ao encontro de Davi, depois de tratar todo aquele exército de 400 homens. Acontece alguma coisa com Nabal, depois dela contar, e Nabal fica alguns dias paralisado e morre, e Davi casa com ela. Amados de Jesus Cristo, um homem não pode perder o domínio próprio. Pedro perdeu a paciência lá em Lucas 22:50. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Perdeu a paciência. Amados de Jesus Cristo, o que tem tudo isso a ver com o machado que caiu dentro da água? Que até o nosso temperamento pertence a Deus. É difícil. É difícil ter o temperamento controlado pelo Espírito. É difícil ter uma boca que só sai água doce. É muito difícil estar neste mundo de Deus, a serviço de Deus, e sabendo de que tudo o que temos pertence a Deus. Você, para marcar aí, para estudar, Deuteronômio 19:5, Deuteronômio 20:19 e Isaías 10:34. Você pode ver aí acerca deste primeiro seminário teológico nos tempos bíblicos. E você pode ver que onde caiu o machado, Eliseu não viu. A solução é jogar um cabo flutuante, porque é mais leve do que a água, para tirar de dentro da água um machado emprestado. Paciência, domínio próprio, certeza de que tem o Espírito Santo sobre a sua vida e de que a obra pode ser concluída, que as madeiras
vão ser lavradas, que as instalações vão ser aumentadas, mas tudo tem que ser feito de acordo com a vontade de Deus. Quem estava lá? Deus em Eliseu. E onde tem um homem que tem Deus lá na vida dele, não se tem prejuízo, mas tem os perreios. Tem aflições, tem lutas e tem dificuldades. E dentro do temperamento, as coisas elas acontecem, as bênçãos vêm e todos podem concluir os seus intentos. Moisés perdeu a paciência. Davi perdeu o domínio próprio. Apóstolo Pedro, tantos outros que enfrentaram dificuldades. Mas quando a gente está na unção do Espírito Santo, tem solução. Por quê? Aquilo que nós estamos fazendo é para o Senhor, o nome de Deus está naquilo que executamos e naquilo que nós fazemos. Então, se tudo pertence a Deus, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Insistência. Através da oração, nós conseguimos. Através da fé, nós conseguimos. Através da obediência, nós conseguimos. Debaixo da graça, somos alcançados. Aquela instituição, em um tempo de adversidade. Aí você pode dizer, mas que milagrezinho de um machadozinho. Amados, não é agosto de 2023, onde qualquer lojinha de material de construção aí tem machadinhos aí, ou machadões por 100, 200 reais. É uma ferramenta valiosa e tinha sido emprestada para que a obra de Deus ela continuasse em um tempo de grande adversidade, preparando aqueles homens para, a partir do tempo de Deus, determinado por Deus, aquele culto a Baal se encerrasse e Deus pudesse ser adorado em Israel. Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer por este relato da tua palavra histórico e verdadeiro e tão importante. Uma importância grande, porque era de um grupo de homens que abdicaram das suas próprias vidas para aprenderem do Senhor, com o Senhor, abrindo mão, Senhor Deus, do conforto da casa, do futuro, que poderia ser de uma forma diferenciada para te servir. E estarem, Senhor Deus, na dependência do Senhor, como trabalhadores do Senhor, fazendo com as próprias mãos para serem abrigados e para dar abrigo a tantos outros que viriam até aquele seminário para aprender do Senhor, para proclamarem do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém.